Boa noite, gente, tudo bem? Ah, Boa noite, gente, tudo bem? Conteúdo bem rápido hoje. Vamos falar sobre os objetivos da educação musical. Primeiramente, o que seria objetivo? Objetivo, dentro do contexto educacional, é a descrição clara do que se pretende atingir com os resultados do ensino e aprendizagem. Aqui ao lado tem a imagem de um gol, porque é interessante, porque essa palavra goal em português, né, G-O-L, vem do inglês goal, né, G-O-A-L, que significa justamente objetivo. Então, qual é o objetivo daquelas pessoas que estão ali dentro do campo? Fazer o gol. Então, objetivo é aonde a gente quer chegar, o que nós esperamos alcançar com o nosso processo de ensino e aprendizagem. Então, em outras palavras, o objetivo vai ser aquilo que a gente quer com uma disciplina, com uma aula, com uma atividade. Vou propor uma atividade. Qual é o meu objetivo com aquilo? Eu quero dar uma aula sobre tal assunto. Qual é o meu objetivo? Aonde que eu quero chegar? O que eu quero alcançar? O que eu quero que as crianças aprendam? O que eu quero que os estudantes sejam capazes de fazer? Então, em outra palavra, o que queremos ensinar com a disciplina de música? O que a gente quer ali transmitir? Qual é a nossa ideia educacional? Então, para responder essa questão, algumas filosofias elas foram propostas. Lembrando que filosofia é uma crítica racional sobre determinado assunto, que geralmente tem o objetivo, né, de responder uma pergunta, de resolver um problema. A nossa pergunta é qual é o objetivo da música e da educação musical. Para responder essa pergunta, foram formuladas duas filosofias segundo Pena, a filosofia intrínseca e a filosofia extrínseca. É muito interessante a gente entender o que significam essas palavras, intrínseca e extrínseca, porque elas nos ajudam a entender melhor o que seria essas duas filosofias. Intrínseco é algo que é inerente a alguma coisa, algo que faz parte da essência, da natureza de algo. Então, por exemplo, eu posso falar que o ritmo é intrínseco à música, né? Não existe música sem ritmo. Eu posso dizer que, por exemplo, a dança é algo que é intrínseco ao samba, né? De alguma forma, o samba é sim uma manifestação musical, mas também é uma manifestação da dança. Então, quando algo está estritamente relacionado a outra coisa, eu posso dizer que esse algo é intrínseco a esse outro algo. Agora, o oposto seria algo que é extrínseco. O extrínseco é algo que é de fora, algo que não faz parte originalmente da natureza daquilo que eu estou pensando. Então, por exemplo, deixa eu pensar, a natureza é algo extrínseco ao homem. Então existe o ser humano e fora do ser humano existe a natureza. É uma forma da gente pensar essa relação entre ser humano e natureza, como sendo o ser humano algo e a natureza como algo de fora. Tá bom que isso daí é um pouco controverso, mas eu acho que serviu como exemplo. Então, o que a filosofia intrínseca vai pensar? Ela vai valorizar o ensino estético, esse ensino artístico. Ela vai ver que o ensino de música deve ter o fazer musical como princípio, meio e fim. Ou seja, tudo tem que ser musical. A filosofia extrínseca já é um pouquinho mais aberta. Ela vai valorizar o contexto no qual o ensino está sendo inserido. E dependendo do contexto, das pessoas que estão dentro desse contexto, a gente pode pensar também em usar a música para atingir fins que não são estéticos, fins que não são artísticos, como, por exemplo, desenvolvimento da coordenação motora, como, por exemplo, valorização das diferenças, como, por exemplo, a promoção do bem-estar do sujeito. São todos objetivos que não são estéticos. Então, em outras palavras, a filosofia intrínseca vai valorizar objetivos essencialistas
que são ligados a fazer musical. Ou seja, se você for uma pessoa que estiver assim ligada à filosofia intrínseca, você vai querer que as suas aulas venham a possibilitar que as crianças cantem, que as crianças toquem instrumentos, que elas aprendam sobre a história da música, que elas componham, que elas improvisem, que elas expressem musicalmente, compreende? Todos são objetivos que são ali essencialmente musicais. Mas agora, se você for da filosofia extrínseca, não significa que você vai ignorar esses objetivos essencialistas, mas que você também vai ter uma abertura maior para questões que não são intrinsecamente musicais, como por exemplo, desenvolver a coordenação motora de crianças. Vocês sabem, né, que a nossa coordenação motora ela é desenvolvida ao longo do tempo. E o tocar de instrumentos musicais pode ajudar nesse desenvolvimento. Ajudar no raciocínio matemático, né? A gente sabe que a música tem um pouquinho de matemática ali envolvida. Então, a música pode ser uma ferramenta para auxiliar na matemática. Combater a pobreza. A gente pode instalar uma ONG dentro de uma comunidade carente e assim ali ajudar no combate à pobreza. Conscientizar sobre as diferenças. A gente pode falar sobre músicas de diferentes contextos culturais e a partir disso sensibilizar as crianças sobre as diferenças no mundo e assim combater o racismo e coisas do tipo. E aí, dentro desse contexto da existência da filosofia intrínseca e da filosofia extrínseca, no Brasil vai haver uma dicotomia. Primeiramente, a gente precisa saber que existe algo que a gente pode chamar de campo da educação musical. O que seria um campo em sociologia? Campo é um conjunto de pessoas. Quando eu falo a educação musical ou o campo da educação musical, pense em um conjunto de pessoas que teorizam, que pesquisam e que praticam a educação musical. São professores universitários, são pesquisadores, são professores da educação básica, são professores de cursos técnicos, são professores de ONGs, e aí por diante, pessoas que fazem a educação musical acontecer, não só na prática, mas também teoricamente. São pessoas que refletem e criam teorias sobre a educação musical. E aí, no Brasil, existe um consenso dentro dessa área, porque é interessante, porque é um campo plural, feito por pessoas totalmente diferentes, e algumas coisas não existe um consenso dentro do campo. Entre outras, vai existir um consenso não totalmente absoluto, mas praticamente absoluto. E dentro dessa questão, dessa briga que a gente pode dizer entre a filosofia intrínseca e a extrínseca, na educação musical existe um consenso de que a filosofia intrínseca e seus objetivos essencialistas são os mais adequados. Eu coloquei aqui extrínseca, tá? Mas o correto é intrínseca. E, contudo, no restante do campo educacional, na grande maioria das vezes, vai direcionar a música a objetivos contextualistas. Por que eu estou falando no restante do campo educacional? Porque nós, enquanto músicos, nós não vamos dialogar apenas com músicos, com professores de música. Dentro da escola, principalmente, lá a gente tem coordenadoras pedagógicas, diretores, professores de outras disciplinas. São pessoas que não têm, na maioria das vezes, uma formação em música. E essas pessoas, muitas vezes, são elas que são as nossas superiores, né? E que vão decidir como que vai ser o ensino de música, muitas vezes. E essas pessoas, na sua grande maioria das vezes, vai ver a música com um olhar contextualista. Ou seja, eles não estão assim pensando na música da sua vertente estética, como para fazer com que as crianças cantem, dancem. Não, a música vai servir justamente para socializar, para que as crianças elas toquem em conjunto, mas não pelo tocar em conjunto, mas para que elas socializem, para que elas criem laços de amizade, solidariedade e coisas do tipo, para que elas desenvolvam a coordenação motora, para que elas venham a se desfraldar. Como assim desfraldar? Vocês sabem, né, que as crianças usam fraldas, né? E aí ali a criança com 2, 3 anos, ela vai passar por um processo que é chamado de desfraude, que ela vai deixar de usar fralda e ela vai começar a usar o banheiro sozinha. E os professores na escola participam desse processo, porque a criança passa muito tempo na escola. Então não é uma coisa só da família, também é da
da escola. E eu me lembro perfeitamente que uma coordenadora minha, há um tempo atrás, me mostrou uma música que falava: ah, criancinhas, vamos largar as fraldas, não sei o quê, porque ela queria que eu auxiliasse também nesse desfraude. Ou seja, ela via a minha disciplina como também uma disciplina que fosse auxiliar em algo que não é musical, por mais que ali fosse essa atividade fosse por meio de uma música, ela não era uma atividade musical, porque melhor dizendo, o objetivo não era musical. O objetivo final, ou seja, onde que se queria chegar com aquela atividade, não era que as crianças cantassem a música, mas sim que elas se desfraudassem. E aí, eu que já estava ciente dessas filosofias, na hora lá eu balancei a cabeça, disse que ia fazer, mas não fiz. Eu me ative ali aos meus objetivos musicais, aos meus objetivos essencialistas. E por quê? Porque no Brasil, o nosso campo da educação musical, ele é essencialista, tem toda uma história do porquê disso. Primeiramente, a gente tem que lembrar da Lei 5692, que instituiu a disciplina de educação artística. E aí, algumas pessoas falam que essa lei proibiu o ensino de música na escola. Isso não é verdade. Ela cria nessa questão da polivalência do professor que vai dar 4 disciplinas ao mesmo tempo. Só que aí dentro desse contexto, pelo seu poder de organização, as artes visuais, ela meio que pegou assim a educação artística para elas, tanto que até hoje a educação artística é quase sinônimo de ensino de artes visuais. A música, então, ela perdeu um espaço significativo na escola. Quem quisesse aprender música aprenderia em escolas especializadas e não em escolas regulares. Mas aí, com a LDB de 96 e a queda da Lei 5692, abriu-se novas possibilidades para a volta da música enquanto disciplina independente, ou seja, fora do âmbito da educação artística. E novamente foram instituídas as licenciaturas específicas, entre elas a licenciatura em música. Então, abriu-se mais possibilidades da música voltar para a escola enquanto disciplina específica. E hoje, de fato, a gente tem aula de música na escola. Eu mesmo sou professor de música em uma escola da educação básica. Só que aí surgiu uma pergunta no campo, né? Tipo, esses professores que agora estão voltando para a escola, durante muito tempo eles estavam diluídos dentro dessa disciplina que é a educação artística. E agora estão voltando. Qual a identidade desse professor de música? Ou seja, o que ele faz com que nenhum outro professor pode fazer? Olha, coordenação motora, esses objetivos contextualistas, por exemplo, desenvolvimento da coordenação motora, um professor de educação física ele faz. Ele é até muito melhor do que professor de música do que a gente, professor de dança faz. Raciocínio matemático, professor de matemática pode desenvolver o raciocínio matemático muito melhor do que a gente. Até um parêntese que eu abro rapidamente, eu tinha uma professora que comentou isso, professora de ensino médio, ela falou que quando ela percebeu que a filha dela estava com dificuldade de matemática, a primeira coisa que ela fez foi ter colocado ele numa aula de piano. Poxa, era melhor ter colocado no reforço de matemática. Mas, de fato, as pessoas veem a música como uma ferramenta para outras coisas, por exemplo, para aprender matemática. Então, raciocínio matemático, o professor de matemática é melhor do que a gente. O que só o professor de música ele pode fazer? Ensinar esses objetivos que são essencialistas. Cantar afinadamente, falar sobre teoria musical, ensinar sobre história da música, percepção musical. Isso, dificilmente um professor sem formação específica vai conseguir ensinar esses conteúdos intrinsecamente musicais. Então, gostaria que vocês tivessem em mente que o fato do campo da educação musical ter escolhido a filosofia intrínseca e seus objetivos essencialistas é também uma forma de valorização do professor de música. Porque se eu chegar numa escola e eu fizer coisas que outros professores podem fazer, isso significa que o meu próprio trabalho não é tão importante assim. Mas se eu tenho um saber que outros professores não têm, isso também me valoriza enquanto profissional e valoriza todo um campo em si. Mas vem a questão, não pode haver um diálogo? E isso é bem interessante, porque é como se fossem polos opostos. Ou tem que ser intrínseco ou tem que ser extrínseco.
Sobreira, num artigo muito interessante, ela vai propor a intersecção entre essas filosofias e também entre seus objetivos. Então, sem dúvida, o campo ele tem razões para priorizar objetivos essencialistas, como que a gente viu. Se a gente não ensinar música mesmo, poxa, então para que a gente está na escola? Por que a gente está se formando em música? Se é para chegar na escola e ensinar outras coisas que outros professores podem ensinar. Mas mesmo assim, a gente não pode ignorar outros objetivos que a música e a educação musical possuem. Por exemplo, a música ela tem uma função terapêutica muito interessante. E hoje em dia, muitas empresas têm investido em corais para que seus funcionários tenham ali um tempo para poder cantar e assim desestressar e, e dessa forma eles podem produzir mais. É muito interessante isso, né? Por exemplo, tem um coral que é muito conceituado no Rio de Janeiro, que é o coral da Petrobras. O coral da Petrobras ele não é formado por coristas é, que são musicistas. São ali pessoas ali da Petrobras, técnicos, engenheiros, secretárias e coisas do tipo. E por que a Petrobras ela quer que tenha um coral dentro da sua empresa? Porque ela percebe que a música ela tem essa função terapêutica. E aí é bem interessante porque a Petrobras ela não está querendo assim que seus funcionários aprendam sobre pauta, que seus funcionários aprendam sobre notas, sobre cadências, sobre intervalos. Não, elas querem que seus funcionários sejam menos estressados, que aquela pressão da profissão venha a ser diminuída, venha a ser atenuada. A gente pode ignorar isso, que a música ela tem essa função de terapêutica e até mesmo questões relacionadas sim à socialização. A música promove isso. Quando a gente toca em conjunto, cria-se um senso de responsabilidade. Por exemplo, se eu estou numa orquestra, se eu sei que tem ali uma parte que só eu posso fazer, que só eu posso tocar aquilo naquele instrumento, isso cria um senso de responsabilidade. Poxa, eu não posso faltar ao ensaio porque minha equipe precisa de mim. Não, eu vou me dedicar aqui ao meu ensaio porque o trabalho em equipe ele precisa ser bem feito. Então, para isso, eu também tenho que dar o meu melhor. Eu não posso ignorar que a música também promove a responsabilidade, a socialização, entre outros aspectos. Então, poxa, por que a gente não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pensar sim na música, enquanto a música como princípio, meio e fim, mas sem ignorar esses outros benefícios que a música acaba trazendo junto com ela. Então, o que eu sugiro é que a gente saiba com quem que a gente está falando, porque dependendo de com quem a gente está falando, a gente precisa conhecer e expressar esses objetivos da música que são intrínsecos e esses objetivos que são extrínsecos. Por exemplo, se eu estou fazendo processo seletivo para ser regente de um coro em uma empresa, eu vou falar, não, por meio da música, os funcionários aqui da empresa vão ficar mais relaxados, menos estressados, vão produzir mais, entende? Eu vou apresentar objetivos que são contextualistas. Se eu estou numa escola e quem está me entrevistando é uma pedagoga e eu sei que ela não tem experiência em música, não, as crianças vão socializar, as crianças elas vão aprender a trabalhar em equipe, entende? Porque é isso que ela está esperando ouvir. Agora, se eu estou sendo entrevistado por professor de música, ai não, o professor de música vai querer que eu fale. Não, as crianças vão aprender a ler partitura, vão aprender a improvisar, vão aprender instrumentos musicais, vão aprender um repertório variado. Se eu estou também fazendo um processo seletivo para um concurso público, uma prefeitura do Rio, um colégio Pedro II, um colégio de aplicação, eu também vou usar objetivos que são essencialistas. Por quê? Ou até mesmo no estágio que a gente faz no curso de licenciatura em música, a gente tem que produzir planos de aulas, e planos de aulas eu preciso dizer qual é o objetivo daquela aula. Eu não vou dizer, por exemplo, que o objetivo da aula é desenvolver a coordenação motora das crianças. Se isso for no concurso público, é muito provável que aquele candidato seja reprovado, porque aí a banca avaliadora pode pensar assim, isso daqui não é uma aula de música, né?
Já que você é candidato a ser professor de música, você tem que usar objetivos que são musicais. Mas aí eu posso pensar, por exemplo, que as crianças possam desenvolver a técnica de baqueta, né? Ela está aprendendo, ela está desenvolvendo a coordenação motora quando ela está desenvolvendo técnica de baqueta? Sim, obviamente. Só que aí eu não vou colocar isso no plano de aula para um concurso de música ou para o meu estágio, entende? Eu vou utilizar sempre objetivos estritamente musicais. Ou seja, mesmo que você seja uma pessoa muito adepta da filosofia extrínseca e dos seus objetivos contextualistas, em determinados momentos você precisa saber que dentro do nosso campo da educação musical, objetivos que são contextualistas, que não são musicais, eles são menos aceitos, são menos bem vistos. Então a gente tem que saber lidar com os dois lados. E aí, você é mais da filosofia extrínseca ou da filosofia intrínseca? Você acha que a música pode ter objetivos que não são musicais, ou seja, contextualistas, ou você acha que a música só pode ter objetivos musicais, os essencialistas? Você acredita que pode haver um meio termo entre isso, como a Silvia Sobreira propõe? E até interessante, antes de terminar, lembrar que a Silvia ela também fala isso, que se a música está na escola, é porque por causa dos seus objetivos que não são musicais, né? As pessoas que pensam em escola estão ali querendo que a música esteja na escola para desenvolver a socialização, entre outros aspectos. Então, se houver assim um resumo da aula, é o seguinte: olha, gente, existem essas duas filosofias, tem uma que é mais aceita pelo nosso campo, mas a gente tem que saber surfar entre as duas. Qual das duas é melhor? Não tem uma resposta correta, vai depender do nosso contexto e da nossa própria subjetividade. Mas dependendo de com quem a gente está falando, de qual situação a gente está, a gente pode surfar de um lado ou para o outro. Bem, é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só me enviar um e-mail. Fique com Deus. Até a próxima.